início. Então, mais uma vez, então, boa noite a todos, sejam sempre muito bem-vindos. Espero que estejam bem, em paz, com saúde, agradecendo a Deus. Hoje já é o nosso encontro de número 40, estudando Paulo e Estevão, agradecendo a Deus essa oportunidade de estarmos debruçados sobre esse livro belíssimo, com tantos ensinamentos para nós, e agradecendo pela companhia de vocês. Então, desejo que o nosso estudo essa noite seja uma bênção para todos nós, em termos de muita paz e muita alegria para todos. Então, para iniciar, a Rita Ser Maria faz a prece de abertura para nós. Por favor, Rita. Boa noite a todos. Boa noite. Que estejamos todos irmanados no mesmo pensamento, no mesmo sentimento, agradecendo a Deus esta oportunidade que tem sido nos dada há 40 semanas já. No começo nós ficamos meio reticentes com os comportamentos de Saulo, mas aos poucos nós estamos vendo a sua mudança. E que esses ensinamentos que o livro nos passa também possa nos ajudar a mudarmos, a mudar as nossas atitudes, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, sempre um pouco a cada dia, sempre para melhor. Que possamos, Senhor, com a sua bondade infinita, nos ajudar a cada semana estarmos presentes nesta reunião, que sempre é um companheiro que está lendo e que tem sempre um comentário que nos ajuda a esclarecer, a aprender cada dia mais. Agradecemos, Senhor, esta oportunidade, pedindo, Senhor, que possamos aproveitar ao máximo os seus ensinamentos que estão neste livro e em tantos outros que a gente tem estudado. Que os bons amigos espirituais nos abençoem, nos iluminem o entendimento, a compreensão, e que os nossos familiares, os nossos amigos que estão em casa, que também possam ser beneficiados com esta leitura. Que todos nós, Senhor, possamos a cada dia cumprir a tarefa com a qual aqui viemos. Agradecemos, Senhor, e que Deus nos abençoe. Que assim seja. Certo. Muito bem, eu vou então sair aqui do PowerPoint e vou voltar aqui para a tela do Skype para fazer aquele vai e vem, porque eu vou mudar de tipo de tela, projetando agora então o texto do capítulo que nós estamos, o capítulo 2, do capítulo 2 da segunda parte. Nós estamos no finalzinho desse capítulo, vai dar para terminar hoje e já entrar no capítulo 3. Então, nós estávamos naquele trechinho em que Saulo confessou a Áquila e Prisca que ele era o próprio Saulo de Tarso e contou para eles a incrível experiência que ele vivenciou às portas de Damasco, e foi exatamente aqui que nós paramos. Então, lá estavam os três, Saulo, Áquila e Prisca, no oásis de Dan, na Síria, no meio do nada, aquelas três almas, três cristãos, com o coração cheio de alegria e cheio de bom ânimo, de vontade de viver para servir a Jesus. Então, foi nesse parágrafo que nós paramos. Pode começar, Tiago, por favor. Muito boa noite, Maria Luísa, boa noite a todos. Boa noite. O casal chorou de emoção e alegria ouvindo o feito da misericórdia de Jesus, que, a seus olhos piedosos, não representava apenas um gesto de carinho ao servo desviado,
mas uma bênção de amor para a humanidade inteira. Daí por diante, a tarefa lhe parecia mais leve, as dificuldades menos penosas. Nunca mais passou um crepúsculo sem que comentassem a dádiva gloriosa do Cristo às portas de Damasco. Agora que o Mestre nos reuniu, exclamava Áquila satisfeito, saiamos ao deserto, proclamemos os favores de Jesus pelo mundo inteiro. Eu e Prisca não temos muitas obrigações de família. Com a morte de meu pai, estamos sós no tocante aos deveres mais pesados e é razoável não perdermos o ensejo de auxiliar a difusão da Boa Nova. Além das lições de Levi, temos agora a visão de Jesus ressuscitado para ilustrar nossa palavra. Depois de muito tempo, às vésperas de retornarem à luta nos grandes centros populosos, em lhes ouvindo os apelos entusiásticos, Saulo indagou dos projetos que acalentavam. Desde a tua revelação, exclamou o tecelão confiante e esperançoso, alimenta um grande ideal. Parece incrível à primeira vista, mas antes de morrer, sonho ir a Roma e anunciar o Cristo aos irmãos da velha lei. Tua visão, no caminho de Damasco, enche-me de coragem. Narrarei o fato aos mais indiferentes e darei um pouco de luz aos mais insensatos. Como servo humilde dos homens, saberei dedicar-me aos interesses do Salvador. Isso. Aqui é Áquila que está falando, né? Isso. Mas quando pretendes partir? Quando o mestre rasgar o caminho com o primeiro ensejo, isto posto, abandonaremos Palmira. Depois de uma pausa em que Saulo, que se conservava pensativo, o outro murmurou: Por que não vás conosco a Roma? Ah, se eu pudesse, disse o ex-rabino, dando a entender o seu desejo. Julgo que Jesus desejará ver-me, antes de tudo, inteiramente reconciliado com quantos ofendi em Jerusalém. Além disso, preciso rever meus pais, matando as saudades do coração. Com efeito, depois da passagem da grande caravana que lhes trazia os substitutos, servidos de um camelo, os 3 irmãos do caminho deixaram o oásis em direção a Palmira, onde a família de Gamaliel os acolheu com desvelado carinho. Áquila e a mulher ali ficariam algum tempo ao serviço de Ezequias, até que pudessem realizar o formoso ideal de trabalho da poderosa Roma dos Césares. Mas Saulo de Tarso, agora resistente como um baduíno, depois de agradecer a generosidade do benfeitor e despedir-se dos amigos com lágrimas nos olhos, tomou novamente o rumo de Damasco, radicalmente transformado pelas meditações de 3 anos consecutivos passados no deserto. Isso. Com isso, terminamos o capítulo 2 da segunda parte, e ali os 3 amigos se separam. E Saulo estava completamente transformado, não somente fisicamente, não somente interiormente, mas também fisicamente. Porque olha o que Emmanuel escreve aqui, olha, resistente como um beduíno. Os beduínos são povos nômades que andam aí pelos desertos. E justamente por viverem em lugares tão difíceis, a resistência física tem que ser muito forte. E, além disso, Saulo também estava com a aparência, a pele completamente tostada, vamos dizer assim. Ele mudou completamente de feição. A barba crescida, o cabelo também. Então, ele estava, assim, com uma aparência muito diferente, tá bom? Então, isso daí também foi uma coisa que nós vamos ver o impacto que isso causou no parágrafo seguinte. Eu vou voltar agora aqui, Tiago, para poder passar para o capítulo 3, tá bom? Tá bom. Então, aqui, olha, lutas e humilhações. Pode continuar. A jornada se fez sem incidentes. Entretanto, em sua nova soledade, o moço tarsense reconhecia que forças invisíveis,
provinham-lhe a mente de grandiosas e consoladoras inspirações. Bom, aqui eu acho que aquela transformação, né? Não somente física, mas moral, espiritual, já começou a dar abertura para ele ter algumas inspirações espirituais, né, Maria? Isso. Esse capítulo 3, ele vai trazer também algumas surpresas muito emocionantes. Pode continuar. Dentro da noite cheia de estrelas, tinha a impressão de ouvir uma voz carinhosa e sábia a traduzir-se por apelos de infinito amor e infinita esperança. Desde o instante em que se desligara da companhia amorável de Áquila e sua mulher, quando se sentiu absolutamente só para os grandes empreendimentos do seu novo destino, encontrou energias interiores até então imprevistas por desconhecidas. Não podia definir aquele estado espiritual, mas o caso é que dali por diante, sob a direção de Jesus, Estevão conservava-se ao seu lado como companheiro fiel. Bom, acho que aqui é uma revelação que talvez não tenha no Ato dos Apóstolos, né, Maruísa? Não. Não. Ele estava, né, sobre a companhia de Estevão, né, a partir daquelas transformações dele. Sim. Então, termine esse parágrafo, Tiago, por favor. Aquelas exortações, aquelas vozes brandas e amigas que o assistiram em todo o curso apostolar e atribuídas diretamente ao Salvador, provinham do generoso mártir do caminho, que o seguiu espiritualmente durante 30 anos, renovando-lhe constantemente as forças para a execução das tarefas redentoras do Evangelho. Essa é a grande revelação, né? Em relação a Saulo, que muitos acreditavam que era o próprio Cristo que o inspirava, mas isso acontecia por intermédio de Estevão, que foi o seu grande, vamos dizer, o seu grande amigo espiritual durante 30 anos. E acho que Saulo jamais poderia imaginar algo desse tamanho, e como que costuma dizer, se não tivesse existido Estevão, não teria Saulo, não haveria Saulo. Então, quando a gente lê os ensinamentos de Saulo, nós não podemos nos esquecer que todas aquelas inspirações lhe eram sugeridas por Estevão. Claro que Saulo acrescentava todo o seu cabedal intelectual e espiritual. Pode continuar, Tiago, e pode parar para fazer qualquer comentário que você queira, viu? Essa revelação é muito bonita. Porque é até um pouco curioso, né, Marisa? Porque talvez qualquer um de nós, né, se veria nessa situação como um castigo, de repente, né? A pessoa que me assassinou, de repente, eu vou ter que ficar na companhia dela por 30 anos, ainda auxiliando, ajudando, né? Sim. Mas nessa envergadura de Estevão, que já tinha reconstruído todo o amor dentro dele, eu acho que não é nem questão de perdão, né? Ele fazia isso. Assim, a envergadura espiritual de Estevão é algo que a gente não consegue dimensionar, assim como outros também, né? Mas ele se converteu, ele já era cristão antes mesmo de ter conhecido Jesus, diferente de Saulo, né? Que antes se colocava como um verdadeiro opositor ao Cristo. Mas, enfim, duas almas elevadíssimas que se unem numa tarefa gigantesca, porque, como foi falado no parágrafo, na primeira leitura que você fez, quando Áquila e Prisca emocionados com a confissão de Saulo, dizendo, né, da visão que teve em Damasco, eles dizem que aquilo, a visão de Jesus, a visão de Saulo, de ter visto Jesus, era algo que precisaria ser passado para a humanidade inteira. Por que isso? Teve uma grande diferença, gente. Saulo não conheceu Jesus pessoa.
ser humano de carne e osso, como os apóstolos conheceram. Saulo tomou conhecimento de Jesus em espírito. Então, a visão, vamos dizer assim, o direcionamento dos ensinamentos de Saulo sobre Jesus tem um caminho bem diferente daquele dos apóstolos, porque os apóstolos conheceram Jesus em carne e osso, conviveram com ele como pessoa, e Saulo não. Essa é a grande diferença. Quem está acompanhando os estudos, tradução e tradições das cartas de Paulo, feita com Haroldo Dutra, ele começou isso esse ano, é sempre de terça-feira à noite, pelo YouTube, consegue compreender bem isso que ele colocou assim de forma com tanta ênfase, que a visão e a compreensão de Saulo em torno de Jesus era muito grande, diferente daquela compreensão dos apóstolos, que só conheceram Jesus, viram Jesus, conviveram com ele em pessoa, tá bom? Mas, enfim, vamos em frente. Pode continuar, Tiago. Jesus quis, de Sarte, que a primeira vítima das perseguições de Jerusalém ficasse sempre irmanada ao primeiro algoz dos prosélitos de sua doutrina de vida e redenção. Ao invés dos sentimentos de remorso e perplexidade em face do passado culposo, da saudade e desalento que às vezes lhe ameaçavam o coração, sentia agora as radiosas promessas no espírito renovado, sem poder explicar a sagrada origem de tão profundas esperanças. Isso. Até porque ele não sabia que era o Estevão, né? Não, só ficou sabendo quando ele desencarnou. Não obstante as singulares alterações fisionômicas que a vida, o regime e o clima do deserto lhe produziram, entrou em Damasco com alegria sincera na alma, agora devotada absolutamente ao serviço de Jesus. Só um comentário aqui, Tiago, que quando ele diz aqui que a saudade e o desalento, às vezes, lhe ameaçavam o coração, mas, por outro lado, ele sentia aquelas emoções diferentes, sem saber que era a presença de Estevão ao seu lado. Então, isso também serve para nós hoje, né? Que muitas vezes a gente se deixa derrubar por essas emoções, a saudade e o desalento, mas, claro, numa proporção muito menor, nós precisamos nos lembrar das radiosas promessas que temos no Espiritismo, as radiosas promessas que os benfeitores espirituais nos trazem por meio de Allan Kardec com suas obras. Claro, proporcionalmente falando, nós não podemos nos deixar abater, né? Porque amigos espirituais dedicadíssimos, assim como Estevão se dedicou integralmente a Saulo, nós também temos aqueles que torcem pela nossa vitória espiritual, né? Então, novamente, Emmanuel faz questão de dizer aqui que fisicamente Saulo também estava bem diferente, olha lá, singulares alterações fisionômicas. Lembrando, né, gente, que Saulo nunca exerceu trabalho pesado. Quando ele chegou em Damasco, vindo lá do deserto de Palmira, faço uma ideia, a pele tostada, cabeludo, barbudo, suado, empoeirado, né, gente? Então, era uma aparência completamente diferente de como ele se apresentava quando estava ainda como doutor da lei, né? Então, isso também é bastante interessante, porque é a segunda vez que Emmanuel toca nessa questão. Pode continuar. E se alguém quiser fazer algum comentário também, pode falar, viu, gente? Pode continuar, Tiago. Com júbilo indefinível, abraçou o velho Ananias, pondo-o ao corrente de suas edificações espirituais. O respeitável ancião retribuiu-lhe o carinho com imensa bondade. Dessa vez,
o ex-rabino não precisou insular-se numa pensão entre desconhecidos, porque os irmãos do caminho lhe ofereceram franca e amorosa hospitalidade. Diariamente, repetia a emoção confortadora da primeira reunião a que comparecera antes de recolher-se ao deserto. A pequena assembleia fraternal congregava-se todas as noites, trocando ideias novas sobre os ensinamentos do Cristo, comentando os acontecimentos mundanos à luz do Evangelho, permutando objetivos e conclusões. Tiago, só um instantinho. Lembrando que essa pequena assembleia de cristãos, da qual Ananias fazia parte lá em Damasco, eram de pessoas muito pobrezinhas, mas com um coração sem tamanho. E aqui Emmanuel dizendo que todas as noites eles se encontravam. E a emoção que Saulo sentia era a mesma que ele, igualzinha que ele sentiu a primeira vez que ele esteve naquela reunião junto com Ananias, que foi no mesmo dia em que ele foi rechaçado da sinagoga em Damasco. E olha que interessante o que Emmanuel fala para a gente de como eram essas reuniões à noite. Aqui, olha. A pequena assembleia fraternal congregava-se todas as noites, trocando ideias novas sobre os ensinamentos do Cristo, que sempre há algo que descobrimos em torno das lições de Jesus, comentando os acontecimentos mundanos à luz do Evangelho. Olha que interessante isso, gente. Os acontecimentos daquela época, do mundo daquela época, à luz do Evangelho. Permutando objetivos, ou seja, trocando ideias sobre objetivos a serem alcançados em comum e conclusões. Ou seja, eles comentavam, falavam dos acontecimentos corriqueiros ou não do dia a dia naquela época, porque também havia todas as intrigas que existem hoje, existiam naquela época, mas à luz do Evangelho. Traçavam objetivos para alcançarem em comum e conclusões, toda a noite isso. Olha que interessante, né? Dando para a gente algumas dicas de como devem ser os nossos encontros nas casas espíritas. Pode continuar, Tiago. Saulo foi informado de todas as novidades atinentes à doutrina, experimentando os primeiros efeitos do choque entre os judeus e os amigos do Cristo, a propósito da circuncisão. Bom, circuncisão, acho que é aquela espécie de cerimônia, ritual, né, como sinal de inclusão no judaísmo, não é? Que retira o prepúcio do homem, eu acho que é isso. Sim, né? mas segundo Moisés, isso era feito no 8º dia de nascimento do bebê menino. E isso fazia parte da lei, né? Então, todos os judeus eram circuncidados. Agora, o problema principal não era isso. E acredito que Moisés tenha imposto essa prática justamente por uma questão de higiene, evitando alguns problemas relacionados a essa questão. Então, o problema está aqui, gente, olha. Primeiros efeitos do choque entre os judeus e amigos do Cristo. Lembrando que Saulo estava em Damasco. Damasco não era uma cidade de judeus, mas tinha judeus. Não pertencia à Palestina, mas ali tinha judeus e não judeus. E tinha aqueles que eram cristãos, que tinham se voltado a Jesus. Entre os judeus, alguns se tornaram cristãos, mas queriam levar para a prática do cristianismo as mesmas práticas do judaísmo. Em outras palavras, na concepção deles, desses judeus cristãos, só podia ser cristão aquele que primeiro aceitasse a lei de Moisés.
Então, quem não era judeu, por exemplo, um árabe, um sírio, não era judeu, era um pagão, um gentio. Ele queria se tornar cristão. Segundo o pensamento desses judeus, antes disso, esse pagão tinha que fazer a circuncisão se fosse homem e tinha que aceitar a lei de Moisés primeiro, antes de se dedicar a Jesus. Dá para imaginar o tamanho desse rolo? Que foi justamente o motivo de um desentendimento, depois nós vamos ver, entre Paulo e Pedro. Porque esse era o problema. Já estava, gente, isso no primeiro século de Jesus. Já essas intromissões. Então, olha o que ele fala aqui, na sequência. Seu temperamento apaixonado. Você não leu esse pedacinho ainda, né? Então, pode continuar, Tiago, pode continuar. Pode continuar seus comentários também, se quiser. Seu temperamento apaixonado percebeu a extensão da tarefa que lhe estava reservada. Sim. A gente já conhece um pouco da história, né? Sim. Os fariseus formalistas da sinagoga não mais se insurgiam contra as atividades do caminho, desde que o seguidor de Jesus fosse, antes de tudo, fiel observador dos princípios de Moisés. Gente, deu para entender o tamanho dessa encrenca? Ou seja, os fariseus, que eram a elite intelectual, religiosa, formalistas, cheios das formalidades de seguir à risca tudo que estava escrito na Torá, pararam, pararam de implicar ou de perseguir os cristãos, desde que o seguidor de Jesus fosse, antes de tudo, fiel observador dos princípios de Moisés. Ora, quem não seguia Moisés eram os não-judeus. Eram os pagãos, ou seja, moradores de outras localidades, sem ser a Palestina. Dá para imaginar o tamanho dessa encrenca, né, gente? Então, eram culturas, costumes, práticas que começaram a se intrometer na vivência dos ensinamentos de Jesus. Pode continuar, Tiago. Somente Ananias e alguns poucos perceberam a sutileza dos casuístas que provocavam deliberadamente a confusão em todos os setores, atrasando a marcha vitoriosa da Boa Nova Redentora. Então, isso, na verdade, começou já no primeiro século. O ex-doutor da lei reconheceu que, na sua ausência, o processo de perseguição tornara-se mais perigoso e mais imperceptível, porquanto as características cruéis, mais francas do movimento inicial sucediam às manifestações de hipocrisia farisaica que, a pretexto de contemporarização e benignidade, mergulhariam a personalidade de Jesus e a grandeza de suas lições divinas em criminoso e deliberado ouvido, né? Ouvido aqui com L é esquecimento, né? Olvidar é esquecer. Gente, dá para perceber o tamanho dessa encrenca com isso que Emmanuel está dizendo aqui. Aliás, ele está narrando o que Saulo já percebeu. Não podemos esquecer, gente, Saulo era inteligentíssimo. Então, ele já percebeu de pronto. Assim, embora no começo as perseguições aos cristãos fossem cruéis, mas elas eram bem abertas. Sabia-se por que a pessoa estava sendo presa, castigada e às vezes até morta. Só que isso foi parando e foi surgindo um outro movimento mais
sutil, que ele chama aqui de manifestações da hipocrisia farisaica, que a pretexto contemporizar significa você deixa as coisas ficarem como estão, não vamos atrapalhar, vamos deixar as coisas como estão e por trás a gente vai trançando os nossos pauzinhos. Era o que os fariseus estavam fazendo. De modo que a prática judaica acabasse se misturando na vivência do cristianismo e a personalidade de Jesus acabasse caindo em esquecimento. Olha isso, gente. Isso no 1º século, poucos anos depois da morte de Jesus. Então, a encrenca começou logo e somente Ananias e Saulo é que estavam percebendo essa questão. Tá bom? Pode continuar. Tiago, deixa eu ver. Vamos terminar esse parágrafo, que é um pouquinho grande, e daí a gente já passa para a Rita. Tá bom. Coerente com as novas disposições do foro íntimo, não pretendia voltar à sinagoga de Damasco, para não parecer um mestre pretensioso a pugnar pela salvação de outrem, antes de cuidar do aperfeiçoamento próprio. Mas, diante do que via e coligia com alto senso psicológico, compreendeu que era útil arrostar todas as consequências e demonstrar as disparidades do formalismo farisaico com o evangelho, o que era a circuncisão e o que era a nova fé. Expondo a Ananias o projeto de fomentar a discussão em torno do assunto, o velhinho generoso estimulou-lhe os propósitos de restabelecer a verdade em seus legítimos fundamentos. Olha que interessante aqui, vocês se lembram da primeira vez que Saulo quis ir na sinagoga e Ananias não concordou, e deu no que deu. Mas dessa vez, Ananias concordou com Saulo, porque ele, Ananias, não tinha o poder da oratória que Saulo tinha. E ele já tinha percebido a gravidade da questão, porque era algo que estava acontecendo sutilmente. E como muitos dos que se convertiam ao cristianismo eram pessoas sem formação intelectual, sem cultura, sem saber ler e escrever, que não estavam habituadas, eram os mais pobrezinhos, os mais necessitados, doentes, não estavam acostumados a esse jogo de palavras tão comum e tão ao gosto dos fariseus. Então, agora, Ananias concordou que era necessário colocar os pingos nos is, como a gente fala. Mas, para isso, era necessário alguém com muito autocontrole e uma oratória eloquente, que era o caso de Saulo. Tá bom, gente? Mais alguma coisa, Tiago? Alguém quer fazer algum comentário antes da gente passar para a Rita? Não, da minha parte estava perfeito, Maria. Então, tá joia. Que bom que dessa vez deu certo, viu, Tiago? Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, obrigado. Muito bem. Então, continuando agora, é a vez da Rita ser Maria. Pode começar, Rita. É a mesma coisa, a cada parágrafo, se você quiser fazer algum comentário, pode fazer, viu, Rita? Certo. Para esse fim, no segundo sábado de sua permanência na cidade, o vigoroso pregador compareceu à sinagoga. Ninguém reconheceu o rabino de Tarso, na sua túnica rafada, na epiderme tostada de sol, no rosto descarnado, no brilho mais vivo dos olhos profundos. Gente, é a terceira vez que Emmanuel está destacando a aparência física de Saulo. É porque antes ele era atlético, ele era... Sim, né, assim, todo arrumadinho, isso, né? Todo sim. limpinho, cheiroso. Cabelo, né, cortado, né, Tudo como no desse lugar, como tudo era na época. Depois foi para o deserto, tudo mudou, né? Ficou bem rústico, né? Barbudo, cabeludo, com a pele tostada, né? Estava bem diferente. A roupa, a túnica rafada, ou seja, bem rota, né? Sim. Mas vamos lá. Pode continuar, Rita.
Terminada a leitura e a exposição regulamentares, franqueada a palavra aos sinceros estudiosos da religião, eis que o desconhecido galga a tribuna dos mestres de Israel, e, buscando interessar a numerosa assistência, falou primeiramente do caráter sagrado da lei de Moisés, detendo-se apaixonado nas promessas maravilhosas e sábias de Isaías, até que penetrou o estudo dos profetas. Os presentes escutavam-no com profunda atenção. Alguns se esforçavam por identificar aquela voz que lhes não parecia estranha. A pregação vibrante suscitava ilações de grande alcance e beleza. Imensa luz espiritual transbordava dos rápidos altiloquentes. Ou seja, de toda a oratória, de todas as colocações, porque falar de Moisés, falar dos profetas, tinha sido a vida dele, né? E vejam que ninguém o reconheceu. Só ficaram encasquetados ali com a voz que não parecia estranha. Ninguém reconheceu Saulo de Tarso, gente. Imagina, não dá para a gente imaginar o tamanho da transformação física e espiritual, sobretudo, que aconteceu sobre ele. E aproveitando aqui, ontem, agora já não me lembro mais, não foi ontem, foi no domingo, acho que no estudo das parábolas, lá foi no estudo da parábola do bom samaritano, que nós comentamos, gente, a lei de Moisés é composta pelos 5 primeiros livros do Antigo Testamento, para nós. E esses 5 primeiros livros compõem a Torá, tá bom? Então, isso é sagrado para os judeus. Pode continuar, Rita. Foi aí que o ex-rabino, conhecendo o poder magnético já exercido sobre o vultoso auditório, começou a falar do Messias Nazareno, comparando sua vida, feitos e ensinamentos com os textos que o anunciavam nas Sagradas Escrituras. Quando abordava o problema da circuncisão, eis que a Assembleia rompe em furiosa gritaria. É ele, é o traidor, clamavam os mais audaciosos, depois de identificar o ex-doutor de Jerusalém. Pedra ao blasfemo, é o bandido da seita do caminho. Só agora que perceberam de quem se tratava. Agora, só um comentáriozinho aqui, Rita. Quando Saulo começa a falar de Jesus, aqui, ó, comparando sua vida, feitos e ensinamentos com os textos que o anunciavam nas Sagradas Escrituras. Quais eram os textos que anunciavam a vinda do Messias? Eram os textos dos profetas, não de Moisés. Sobretudo Isaías, por isso que ele se fala aqui, ó, ele falou de Moisés e depois falou das promessas maravilhosas e sábias de Isaías, que foi um dos profetas que mais cantou a vinda de Jesus, ao qual ele denominava de príncipe da paz. Então vejam a inteligência de Saulo, de saber fazer, como a gente fala hoje, né? De fazer o link entre os ensinamentos dos profetas e a vinda de Jesus. Porque na lei, na Torá, não se fala do Messias. Com a eloquência e das profecias que os profetas deixaram nos seus ensinamentos, tá bom? Então, continuando, agora a coisa vai pegar fogo, vai pegar, como diz, não é fogo no parquinho, mas é fogo na sinagoga. Vai lá. Acho que é mais para cima, não é? Foi aí. Não, é para baixo. Quando abordava. Isso, os chefes
Os chefes do serviço religioso, por sua vez, reconheceram o antigo companheiro, agora considerado trânsfuga da lei, a quem se deviam impor castigos rudes e cruéis. Saulo assistia à repetição da mesma cena de quando se fazia ouvir na seleta reunião com a presença dos levitas de Chipre. Enfrentou impassível a situação até que as autoridades religiosas conseguissem acalmar os ânimos turbulentos. Ele ficou na dele impassível, certo? Agora ele já estava mais seguro de si mesmo do que daquela primeira vez, né? Isso. Após as fases mais agudas do tumulto, o arquissinagogo, tomando posição, determinou que o orador descesse da tribuna para responder ao seu interrogatório. É uma palavra que nós aqui não conhecemos. É o arquissinagogo, quer dizer, é o chefe da sinagoga. Certo. O convertido de Damasco compreendeu de relance toda a calma de que necessitava para sair-se com êxito daquela difícil aventura e obedeceu de pronto, sem protestar. Ele teve que se manter bem calmo, uma que ele já estava, né, mudando moralmente, e ele conseguiria falar, porque ele era eloquente, mas também agora não era mais tão efusivo, né? Ele tinha que ser mais calmo para poder convencer, né? Isso. Sois Saulo de Tarso, antigo rabino em Jerusalém? Perguntou a autoridade com ênfase. Sim, pela graça do Cristo Jesus, respondeu em tom firme e resoluto. Não vem ao caso referências quaisquer ao carpinteiro de Nazaré. Interessa-nos tão só a vossa prisão imediata, de acordo com as instruções recebidas do templo, explicou o judeu em atitude solene. Minha prisão? Interrogou Saulo, admirado. Sim, não vos reconheço o direito de efetuá-la, esclareceu o pregador. Vamos ver assim, a postura de Saulo. Diante daquela atitude enérgica, houve um movimento de admiração geral. Por que relutais? O que só vos cumpre é obedecer. Saulo de Tarso fixou-o com decisão, explicando. Nego-me, porque, não obstante haver modificado minha concepção religiosa, sou doutor da lei, e, além disso, quanto à situação política, sou cidadão romano e não posso atender às ordens verbais de prisão. Mas estáis preso em nome do Sinédrio. Onde o mandaram? Olha só, olha a postura de Saulo. Continua. A pergunta imprevista desnorteou a autoridade. Havia mais de 2 anos, chegara de Jerusalém o documento oficial, mas ninguém podia prever aquela eventualidade. A ordem fora arquivada cuidadosamente, mas não podia ser exibida de pronto, como exigiam as circunstâncias. Na verdade, ele ficou vários anos no deserto, então ficou sumido lá para aquelas pessoas. E eles arquivaram, né? Como ele não estava lá na cidade, foi arquivado. O documento da pedida da prisão dele estava arquivado, vai saber onde que tinham guardado, né? Ou seja, pode continuar. E depois acho que acharam que nunca mais ele voltaria, né? E aí, né? O pergaminho será apresentado dentro de poucas horas, acrescentou o chefe da sinagoga, um tanto indeciso. E como a justificar-se, acrescentava: desde o escândalo da vossa última pregação em Damasco, temos ordem de Jerusalém para vos prender. Saulo fixou-o com energia e, voltando-se para a assembleia que lhe observava a coragem moral, tomada de pasmo e admiração, disse alto e bom som.
Varões de Israel, trouxe ao vosso coração o que possuía de melhor, mas rejeitais a verdade, trocando-a pelas formalidades exteriores. Não vos condeno, lastimo-vos, porque também fui assim como vós outros. Entretanto, chegada a minha hora, não recusei o auxílio generoso que o céu me oferecia. Lançais-me acusações, vituperais minhas atuais convicções religiosas. Mas qual de vós estaria disposto a discutir comigo? Onde o sincero lutador do campo espiritual que deseje sondar em minha companhia as santas escrituras? Olha, essa palavrinha aqui, Emmanuel, ele realmente gosta da língua portuguesa, vituperais, ou seja, vocês estão ali desprezando, brincando, zoando, né, com as minhas atuais convicções, estão revoltados, enfim, com as minhas atuais convicções religiosas. Olha, gente, dá uma espiadinha aqui em cima, olha. A assembleia, ou seja, os presentes da sinagoga, observavam a coragem moral de Saulo, tomados de pasmo e admiração, mas ninguém ousava abrir a boca, ainda mais com aquela aparência que Saulo estava. E, além do mais, ele termina chamando varões de Israel, ou seja, ele estava chamando aqueles que realmente representavam, com a sua fé religiosa, a crença, as crenças dos antigos hebreus. E ele fala aqui, olha, qual de vocês está disposto a conversar comigo? Quem é que realmente quer analisar com imparcialidade as santas escrituras? Sobretudo os profetas, para conseguir fazer aquele link que ele já tinha feito, de que Jesus realmente era o Messias. E lembrando, como o Haroldo destaca tanto nesses estudos das cartas de Paulo, Saulo tinha visto Jesus em espírito. Portanto, os conceitos dele em relação a Jesus e aos seus ensinamentos estavam um pouco à frente do que a compreensão dos demais. E, além do mais, a aparência física de Saulo também causava um impacto bastante grande sobre eles. Ninguém ousava abrir a boca, porque ele tinha uma oratória muito eloquente. Mais um pouquinho, Rita, para terminar esse parágrafo, que também é um pouquinho grande. Pode continuar. Profundo silêncio seguiu-se ao repto. Repto é a parada, né? A parada que teve. Uhum. Ninguém? Perguntou o ardoroso artífice da nova fé, com um sorriso de triunfo. Conheço-vos, porque também palmilhei esses caminhos. Entretanto, convenhamos em que o farisaísmo nos perdeu, atirando nossas esperanças mais sagradas num oceano de hipocrisias. Venerais Moisés na sinagoga, tendes excessivo cuidado com as fórmulas exteriores, mas qual a afeição da vossa vida doméstica? Quantas dores ocultais sob a túnica brilhante? Quantas dores ocultais sob a túnica brilhante? Quantas feridas dissimulais com palavras falaciosas? Como eu, devíeis sentir imenso tédio de tantas máscaras ignóbeis. Se fôssemos apontar os feitos criminosos que se praticam à sombra da lei, não teríamos açoites para castigar os culpados, nem o número exato das maldições indispensáveis à pintura de semelhantes abominações. Padeci de vossas úlceras, envenenei-me também nas vossas trevas, e vinha trazer-vos o remédio imprescindível. Recusais-me a cooperação fraterna.
Entretanto, em vão recalcitrais perante os processos regeneradores, porque somente Jesus poderá salvar-nos. Trouxe-vos o Evangelho, ofereço-vos a porta de redenção para nossas velhas mazelas, e ainda quereis compensar meus esforços com o cárcere e a maldição? Recuso-me a receber semelhantes valores em troca de minha iniciativa espontânea. Não podereis prender-me, porque a palavra de Deus não está algemada. Se as rejeitais, outros me compreenderão. Não é justo abandonar-me aos vossos caprichos, quando o serviço a fazer me pede dedicação e boa vontade. Olha, gente, com essas palavras de Saulo, Emmanuel mostrou para a gente o que existia por trás dos bastidores em toda a aparência de religiosidade naquela época, que era só aparência, uma preocupação excessiva em seguir rituais, mas por dentro, como ele diz, na intimidade dos vossos lares, quantos sofrimentos talvez estivessem atravessando, mas tinha que manter a aparência. Então, em outras palavras, toda aquela religiosidade não consolava espiritualmente a mais ninguém. Aquilo era só aparência. E ele fala, eu mesmo já fiz parte disso. Mas eu estou aqui para oferecer a solução. Então, Emmanuel colocou de uma maneira que mostra para a gente claramente o que existia por trás daquelas aparências, inclusive, olha, se fôssemos apontar os feitos criminosos que se praticaram à sombra da lei, ou seja, quantos crimes aconteceram acobertados pelo rigor das normas, dos rituais, dos cultos exteriores. Ele sabia de tudo. Saulo sabia de tudo que acontecia por trás dos bastidores, porque ele vivenciou isso e achava que era o certo. Então, ali, ele naquele momento, ele estava ali realmente começando a sua tarefa de esclarecimento, mas a sua postura era assim, de deixar todo mundo estarrecido. E olha, vocês não podem me prender, porque a palavra de Deus não está algemada. Ou seja, Deus não pertence a ninguém. Os ensinamentos divinos não são exclusividade de um povo, nem de uma religião, nem o cristianismo. E ele fala assim, não é justo que eu me abandone aos seus caprichos, ao capricho de vocês, quando eu tenho tanta coisa para fazer em nome de Jesus, por Jesus. Acho que ainda dá para ler mais 1 ou 2 minutinhos, Rita, só para encerrar aqui, olha. Sim. Os próprios diretores da reunião pareciam dominados por forças magnéticas, poderosas e indefiníveis. O moço tarcense passeou o olhar dominador sobre todos os presentes, revelando a rigidez do seu ânimo poderoso. Vosso silêncio fala mais que as palavras, concluiu quase com audácia. Jesus não vos permite a prisão do servo humilde e fiel. Que a sua bênção vos ilumine o espírito na verdadeira compreensão das realidades da vida. Assim dizendo, caminhou resoluto para a porta de saída, enquanto o olhar assombrado da assembleia lhe acompanhava o vulto, até que, a passo firme, desapareceu em uma das ruas estreitas que desembocavam na grande praça. Isso, vamos parar por aqui, Rita. Olha, gente, para quem tem o livro,
Anota aí, ó, mais uma colocação de Emmanuel mostrando para nós a personalidade de Saulo, a rigidez do seu ânimo poderoso. Se já era assim antes, Sim. agora com Jesus, muito mais ainda, não é? E pode fazer seus comentários, Rita, se mais alguém quiser comentar, fazer alguma colocação. Ele tinha, depois de todo o conhecimento, né, da obra de Jesus, de tudo que aconteceu com Jesus, ele já tinha, como você comentou, ele já era antes convicto daquilo que ele falava sobre a lei de Moisés. Sim. Com o conhecimento da lei, né, da vida de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, ele continuou com aquela convicção, só que agora, né, vivenciando, falando sobre Jesus, né? Exatamente. Ou seja, todas as características positivas de Saulo seriam direcionadas agora para Jesus. Certo. Né? E ao ter encontrado Jesus, é como se ele olhasse para trás e falasse, então tudo aquilo que os profetas disseram era isso? Né? Como dizer, agora, como a gente diz, caiu a ficha, tá bom? Então, isso. tá joia. Muito obrigada, viu, Rita? Eu vou voltar para a tela do Skype, aqui terminando o compartilhamento do texto. E mais alguém quer fazer algum comentário, fazer alguma colocação? Senão, nós já vamos aqui para o nosso encerramento. Então, daí para a próxima semana, fica a leitura para o Murilo, mas você não ficou sem tarefa, viu, Murilo? Fica a prece final para você, pode ser? Pode sim. Tá ótimo. É que eu li, né, semana passada, então, sem problema. Eu já não lembrava mais isso, que você tinha feito a leitura, então tá de bom tamanho. Então, deu certo a troca. Por favor, Murilo. Até se quiser passar para outra semana que vem, não tem problema, tá? A leitura. Então vamos assim, acerenando nosso coração. Após mais uma leitura emocionante dos feitos do nosso irmão Saulo, agradecendo a Jesus por estarmos podendo conhecer esses detalhes dessa história que tão poucos, infelizmente, no nosso mundo têm acesso, onde engrandece muito mais o próprio Saulo, o próprio Estevão e o próprio Cristo e tantos outros personagens. Agradecemos mais uma vez a Jesus, aos bons amigos espirituais, por essa oportunidade de estar aprendendo como se portar numa situação tão difícil como a que Saulo acabou de enfrentar, onde muitas vezes desejamos pregar o Evangelho, falar de Jesus para pessoas ou ambientes onde sabemos que não será muito bem-vindo, que possamos nos inspirar no exemplo dele e ter a calma, a paciência, a sabedoria para falar, sempre buscando a inspiração do alto. Que Jesus abençoe a cada um de nós, e mais essa noite, e mais esse resto de semana. Que assim seja. Então, queridos amigos, mais uma vez, muito obrigada pela companhia de vocês. Desejo a todos uma boa noite, um bom descanso. E até sexta-feira, se Deus quiser, na nossa roda de leitura. Um grande abraço, fiquem todos com Deus. Obrigada, Margarete, pela gravação, viu? Grande abraço, fiquem com Deus.